Na aula anterior, eu falei sobre o sonho de complexo, falei sobre as associações e falei sobre o sonho de processo que estava junto com aquele sonho que eu relatei na aula passada. A gente tem outros tipos de sonhos. Os sonhos lúcidos, que são aqueles sonhos que são no início da noite, que eu já falei inclusive sobre ele, que normalmente está relacionado aos nossos pensamentos e preocupações antes de dormir. São aqueles sonhos que a gente controla um pouco mais. E os sonhos de processo, que eu também falei anterior, eles acontecem porque eles estão relacionados ao nosso processo de vida. Então, os sonhos de processo, eles vão estar trazendo algumas informações para a gente de tarefas que a gente precisa desenvolver. Então, em vários pontos do sonho vai ter uma tarefa para a gente fazer. Então, quanto mais cada etapa da vida, né, que a gente vai passando, quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais ganho de consciência a gente vai tendo, mais ampliação dessa consciência a gente vai tendo. Então, isso são os nossos processos, nosso desenvolvimento. E a gente tem também os sonhos de cura. Os sonhos de cura e os sonhos espirituais, eles estão interligados. Interligados por quê? Porque eles vão trazer essas figuras mais sagradas, né, seres mais espirituais, e a sensação quando acorda é aquela sensação de estar mais energizado, de estar mais em paz. Então, eles são sonhos que muitas vezes eles acalmam algum conflito que a gente está vivendo naquele momento. São um pouquinho mais raros de acontecer, não acontecem com tanta frequência, mas eles acontecem. Os sonhos premonitórios, que são aqueles sonhos que têm uma previsão em relação ao futuro, eles são mais difíceis de a gente identificar. Por quê? Porque a gente só sabe que ele realmente vai acontecer, é real, porque ele aconteceu. Então a gente não tem uma evidência, né, de que ele realmente vai acontecer. Mas as pessoas que são mais sensíveis, né, à intuição, que têm a intuição mais desenvolvida, são as pessoas mais propensas a ter esses tipos de sonhos. Normalmente são sonhos que invadem a imagem de um outro sonho e que eles também trazem uma certa preocupação, porque trazem às vezes conteúdos um pouco catastróficos. Mas também pode estar relacionada à personalidade das pessoas mais ansiosas, então a gente tem que ter um certo cuidado sobre afirmar que aquele sonho ele é um sonho premonitório. Mas existe sonhos premonitórios, sim. A gente vai ter sonhos também que eles são sonhos de grandes decisões de vida. Esses sonhos de grandes decisões de vida vão ser aqueles sonhos que vão falar sobre a nossa mitologia. Imagine que todos nós temos um mito. Todos nós temos uma grande questão de vida e alguns sonhos vai estar trazendo sobre isso. Então, esses sonhos, eles são de uma riqueza, de uma profundidade, e eles trazem esse apontamento para a nossa vida, que é assim, ou você decide, ou você vai permanecer onde você está. Então, são sonhos de uma riqueza imensa. Nas aulas, nas próximas aulas, eu vou estar trazendo alguns exemplos de sonhos práticos sobre esse tipo de sonho, mas ele é um sonho que todos nós temos em algum momento da vida, mas eles vão surgir quando os sonhos de complexos eles já estão amenizados, né? Quando eles não estão com tanta frequência. Quando a gente ainda está tendo muito sonhos de complexos, esses sonhos eles não vão aparecer para a gente, porque a gente ainda não está preparado. Então, quando esses sonhos começam a aparecer, é porque a gente também já está ficando mais próximo, né, mais preparado de tomar aquela grande decisão na nossa vida. O outro sonho que a gente tem também é os movimentos de sonhos. Os movimentos de sonhos são subidas, descidas, né? Então, se a gente está falando de subida, a gente tem um significado, se a gente está falando de descida, a gente tem outro significado. Então, quando a gente está falando de subir, a gente está falando de subir para o nosso intelecto. Esse subir para o nosso intelecto pode ser sim um ganho de consciência, desenvolver o nosso lado mais pensamento, mas também pode ser uma perca com a realidade. Então a gente vai estar identificando isso no próprio sonho, ele vai estar dizendo para a gente se isso é uma falta de contato com a realidade ou não. E a gente tem outros sonhos que são de descidas, que é para nossa profundidade. Então descer é para o nosso interior. E esse interior são as várias outras coisas que a gente vai descobrir sobre a gente. Então, sonhos de descida é mais para trazer a gente mais para uma vida terrena ou para uma vida profunda. E os sonhos de subida para uma vida mais intelectual, para o mundo dos pensamentos ou uma perca da realidade, tá bem? Os sonhos do inconsciente coletivo, eles são sonhos muito carregados de simbologias e ele pode aparecer
em vários sonhos, sonhos de processo, sonhos de cura, né? Então a gente vai estar identificando que ele é o quê? Vem das profundezas do inconsciente coletivo, aquilo que também é similar à nossa humanidade. Mas a gente vai ter alguns sonhos que eles são do inconsciente coletivo, mas que ele traz uma mensagem para a nossa nação, assim, para os nossos povos, né? Então esses sonhos normalmente ocorrem em momentos em que está prestes a acontecer alguma coisa. O Jung tem bastante relatos, né, de sonhos que eram do inconsciente coletivo e também premonitório, que já previa questões sobre a guerra, né? Mas eu não vou adentrar muito nesses sonhos aqui, até porque a gente tem poucos pacientes que realmente têm esse tipo de sonhos, então eu teria pouquíssimos exemplos para trazer para vocês, mas eu posso trazer exemplos de livros, tá? Que eu acho que fica mais fácil também para a gente entender esses sonhos que são mais, assim, grandiosos. E a gente vai fazer, a partir dessa aula, aliás, desde o início do curso, mas principalmente a partir dessa aula, a gente vai começar a montar o nosso caderninho colocando o título para o nosso sonho, fazendo as anotações dos nossos sonhos, porque a gente vai começar a analisar os sonhos em séries. Você vai fazer a anotação e você vai dar um tema. De que tema esse sonho está falando? Bom, esse sonho aqui está falando sobre sonho de complexo. Esse aqui sobre sonho de processo. Esse aqui sobre sonho de cura. E nós vamos tentar interligar os sonhos que estão falando de complexo. Ai, Karina, não entendi nada. Ah, esse sonho aqui me trouxe uma questão de complexo de inferioridade. Esse outro sonho aqui me trouxe uma questão de complexo de incapacidade. Bom, eles estão interligados. Então a gente vai tentar fazer uma teia de esquemas, então, com esses sonhos, tá bem?